eu, como levita da irmã, na maioria das vezes ele vai comigo, faz a parte levítica. Eu tenho certeza que Deus nos usa para abençoar, mas certamente a gente acaba sendo mais abençoado do que abençoa. Muita experiência boa. Mas à medida que formos meditando aqui, a gente vai compartilhando aquilo que Deus fez, tem feito e fará, com certeza. Eu gostaria de ler com os irmãos lá no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, verso 21 em diante. Então vamos a partir do verso 14. Capítulo 1, do verso 14. Eu lerei, os irmãos acompanharão sentados mesmo, e deixa aberto, nós vamos lendo e parando, vai ser um pouco diferente, como o apóstolo costuma fazer. Diz assim o texto. Todos acharam, amém? Amém. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Olhem para cá, querido, um instante. Irmãos, uma coisa que eu tenho meditado nesses últimos dias é sobre você ser obediente ao chamado de Deus. Parece que muitos não entenderam que quando Deus chama, é porque nós fomos criados e existimos para esse propósito. Isso não é escravizarmos, isso não é tolhermos de viver a vida, muito pelo contrário. Porque a única forma de nós usufruirmos das benesses desse mundo físico é se nós estivermos cumprindo a lei de Deus. Porque Deus instituiu leis, princípios, justamente para garantir que se você fizer o que é correto, você vai receber, você vai colher aquilo. As leis não são para impedir-nos de viver, muito pelo contrário, é para garantir que você fazendo a coisa vai acontecer. E essas leis, até Satanás e os demônios têm que obedecer. As leis físicas, químicas e biológicas que temos aqui na terra, o diabo tem que obedecer. Não é assim não. Ele não pode sair aí fazendo o que ele quer não. Se ele pudesse violar a lei, pelo menos, por exemplo, da gravidade, o tempo todo aí violando, ele poderia nos trazer grandes estragos. Você está descendo uma escada, ele te dá um empurrão, você cair lá de cima. Você está se alimentando com um garfo na faca e ele apoderar da sua mão e você enfiar um garfo no nariz. Você já pensou? E você está dirigindo, ele agarrar a direção do carro, dar uma puxada para você bater. Acontecem coisas esquisitas, apavorantes por aí, mas não é porque o diabo está com liberdade para fazer o que quer não. Quando acontece esporadicamente, eventualmente, alguma situação dessa, sujeito levitando, pai de santo andando em cima de brasa viva ali, carvão pegando fogo, essas coisas são excepcionais, esporádicas e depois de muito sacrifício e invocação, ou depois de muito pecado, que abre portais e legalidades para que o diabo faça o que ele quer fazer e tenha
suas pretensões, mas que Deus dosa. Foi mais ou menos, quem está lembrado, aquele encontro que eu tive com uma ex-sacerdotisa responsável pelo satanista aqui da região dos lagos. E ela me explicou, foi aí que eu entendi o que era abrir portais. Já compartilhei isso com os irmãos. Eles iam para um sítio lá toda semana, e lá faziam sacrifícios, invocações, e clamavam, e eles estavam, sabe como? Ali, a expressão deles para Deus era o seguinte: Deus, nós queremos ter contato com os demônios, nós queremos ter intimidade com eles, nós queremos ter experiências com eles, você está nos impedindo. Nós estamos aqui nos sacrificando. Eles faziam sacrifício, às vezes até alguns sacrifícios de automutilação, de se cortarem. Eles dizendo: nós queremos, nós queremos, nós queremos. Por misericórdia, Deus não permite o diabo fazer tudo que ele gostaria de fazer e o que as pessoas também gostariam, por misericórdia. Porque se entregar, irmãos, já era, acabou. Essa pessoa fica impedida, é totalmente escrava e vai vegetar nesse mundo. Porque não tem como viver nesse mundo se não vivermos sob a liberdade e os princípios de leis e princípios que Deus instituiu para nós. É justamente para garantir. Então, se você fizer corretamente, se você descer a escada degrau por degrau, você vai conseguir. Agora, se você quiser saltar 5 degraus e vai saltando, uma hora dessa você quebra, torce o tornozelo, você vai cair. Então, se você fizer realmente os princípios, seguir as leis, mesmo naturais, elas vão te garantir que você vai realizar aquilo que você deseja. Então, quando Deus chama, Ele está te chamando para você cumprir o ministério, o propósito dele, e isso te abre um leque no âmbito espiritual, material, físico. Todas as leis vão estar à tua disposição, porque você vai colher o melhor, vai trazer prazer e satisfação. Então, atender o chamado de Deus é muito bom, querido. Ou quando Deus tem um chamado alguém para poder estar aqui no corpo de Cristo, exercendo algum dom, talento, ministério congregacional, e que ele exerce aquele dom, tem recompensa. E a principal dela é você ver pessoas se convertendo, você sendo instrumento de Deus para mudar o curso eterno da vida de uma pessoa. Você já imaginou isso? Uma pessoa que Deus te usou para ministrar na vida dela, para evangelizar, para discipulá-la, e essa pessoa agora convertida, dando testemunho e ganhando outras pessoas que vão ganhar outras pessoas. Daqui a um tempo você é pai, avô, bisavô, tataravô da fé espiritual de um monte de pessoas que vão morar no céu. Uma pessoa maravilhosa, que coisa estupenda. Então, atender o chamado de Deus, atenda rapidamente. Amém. Mas tem, o senhor está falando aí de princípios e valores, mas nesse texto aqui parece até que esses discípulos aqui, Simão, André, e aqui Tiago e João, eles romperam com algumas coisas assim. Implica muitas das vezes você atender um chamado, você romper com certas tradições e dogmas que o homem estabelece, e que é bom para o contexto cultural, mas nunca pode impedir que você atenda o chamado de Deus. Tem que romper. É mais ou menos aquele caso que aconteceu com aquele jovem que chegou para Jesus e disse: Senhor, eu quero te seguir, eu quero te servir, porém permita-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. O pai daquele jovem não estava morto naquele momento. Na verdade, ele estava falando de uma tradição, a tradição da primogenitura. Naquela época, naquela cultura, naquele lugar, o primogênito, ele tinha o direito de herdar todas as coisas do seu pai. Porém, ele tinha que seguir 2 princípios elementares: cumprir. Primeiro, não podia se ausentar da casa, ir para outra cidade, ir para outros negócios e abandonar o pai. Ele tinha que sustentar o pai até a morte e empregar os irmãos. Os irmãos não tinham direito, só o primogênito tinha direito, mas ele tinha a obrigação de empregar os irmãos no trabalho da casa. Então, quando ele disse
primeiro eu vou sepultar o meu pai, ele estava querendo cumprir uma tradição, uma obrigação dele como primogênito, ficar com o pai, até que o pai viesse a óbito e ele pudesse seguir a Jesus. Mas qual foi a resposta de Jesus? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, porque a prioridade é levar vida, a prioridade é seguir princípios e valores da vida, e não de costumes e tradições humanos, que são bons, desde que não impeça-nos de pregar o Evangelho, de cumprir cabalmente o propósito, o mandato, o chamado que nós temos. Está acima de tudo, irmãos, está acima de tudo. Tanto que ele sai, aqui João, e Tiago, filho de Zebedeu, eles estavam trabalhando, e Jesus falou: siga-me, vem, vinde após mim. E eles deixaram a rede, deixaram o serviço, deixou o pai, os empregados, e eles foram seguir a Jesus. É prioridade, é prioridade. Não tem a posição de pai, de filho, de irmão, esposo, esposa, que possa ir ao encontro disso, ou melhor, de encontro. Tem que ir ao encontro. De encontro é impacto. Alguém foi de encontro àquela parede, bateu naquela parede. Ir ao encontro é uma coisa, ir de encontro é outra. O que não pode é o relacionamento conjugal, paterno, pai, filho, seja ele qual for, não pode ir de encontro, impactar o propósito, o chamado que nós temos, o ministério que nós temos. Tem que ir ao encontro, tem que favorecer, tem que estar. Isso é tão forte que um homem, quando recebe a sua posição de homem, de esposo, diz que a esposa tem que estar sob a missão do esposo. A mulher não tem nada que impeça dela ter missões, dela ter uma profissão que ela quiser, fazer o que ela quiser. Ela tem liberdade, porém tudo isso que ela tem liberdade tem que estar abaixo da missão do marido. Então, quando é estabelecida uma missão, é para ser cumprida. Agora você imagina a missão que nós fomos comissionados: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios, e se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum. Ide, pregai o meu Evangelho e fazei discípulos. É uma ordem. Nós somos comissionados aqui, todos nós, a pregarmos o Evangelho, e isso está acima de qualquer outra função, mesmo dada por Deus aqui na terra. Mas a comissão que fomos comissionados por Jesus está acima de tudo. Acima de tudo. A inteligência que podemos exercitar cabalmente e sabiamente aqui na terra é fazer com que toda essa nossa liberdade, com toda a missão que temos, com tudo, exatamente tudo, sem sermos tolhidos de nada, tudo esteja abaixo da comissão e da missão maior, que é pregar o Evangelho. Você não está impedido de ser o maior empresário, a pessoa ser mais rica deste mundo, desde que a sua empresa, a sua riqueza esteja abaixo da missão maior que Deus te deu, que é pregar o Evangelho. Se você for sábio e inteligente, você vai fazer com as suas riquezas, as suas empresas, elas venham corroborar para a pregação do Evangelho. Você vai pregar para os seus sócios, você vai pregar para os seus empregados, você vai alcançar os seus fregueses, seus clientes. Isso tem que estar na nossa cabeça. Mas muitos não entenderam o que é o chamado de Deus. Acham que o chamado de Deus é uma coisa eventual, esporádica, e para algumas pessoas, enquanto ele está lá na empresa dele, enquanto ele está na família, enquanto ele está no trabalho, enquanto ele está na escola, enquanto ele está no esporte dele, não tem nada a ver. Ele acha que não tem nada a ver com a comissão do qual ele foi comissionado. E ele destaca e separa, santifica apenas alguns horários, em alguns dias, na semana dentro do templo. Saiu do templo, acabou. Ele não tem compromisso. Parece que a vida dele com Deus se resume aqui dentro do templo. Saiu, nada mais é para ser oferecido a Deus, ou usado como instrumento para cumprir a
comissão, a missão do qual ele foi comissionado. O chamado é muito sério. Quando for chamado, e você entender que Deus te chamou, sai, vai logo. Vamos ver o verso 21. Isso tudo aqui é uma caminhada de dias de Jesus. Eu gosto muito do João Marcos, que eu acho que ele foi assim, um discípulo que acompanhou a caminhada, a trajetória todo do ministério de Jesus ali de olho, do ladinho. Os comentários dele são muito mais ricos. Eu sinto isso. O verso 21 diz assim: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando, clamando com grande voz, saiu dele, e todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Deixa aberto aí. Amados, Jesus vai para a sinagoga, para os discípulos, e ali aparece um endemoniado enquanto Jesus estava ensinando. Irmãos, preste atenção nisso. Se os irmãos vão lembrar, eu me lembro sim, aqui eu já compartilhei sobre isso, e às vezes sou até muito repetitivo, os irmãos ouvem a história várias vezes. Mas foi esse texto aqui que um pastor amigo do estado do Espírito Santo estava lendo no domingo, tentando preparar ali um sermão para o domingo à noite. E quando ele leu esse texto aqui, lhe veio uma dúvida, uma pergunta, uma intriga. Ele pensou: meu Deus, tudo indica que esse demônio aqui, aninhado no corpo da pessoa, frequentava a sinagoga, era um membro assíduo, todos os sábados estava lá na sinagoga. Mas agora, com a presença de Jesus, se sentiu incomodado, e ele perguntou assim: Senhor, será que tem demônio alinhado lá na minha igreja? E baseado nisso, o pastor, ele ministrou essa palavra, e o tempo dele, eu me lembro, um tempo muito largo, assim, estreito, mas largo, curto e largo. E ele fez 5 filas, pegou os seus obreiros e foi orando aquelas pessoas. Caiu muita gente endemoniada, e ele ficou assustado com aquilo, os obreiros, a igreja ficou apavorada. Ele me contou vários casos, mas dois eu guardei melhor, é que eu uso. Aí ele foi, dispensou os irmãos após a oração, mas tinha pedido os obreiros para levar aquelas pessoas que tinham caído possessas lá para o gabinete, para que ele pudesse conversar numa sala lá à parte com essas pessoas. Os irmãos ficaram apavorados, terminou o culto, o pastor dispensou, mandou fechar a porta, alguns ficaram lá de fora, curiosos para saber. E aí ele foi conversar com um por um. Então, 2 eu me lembro. Foi de uma senhora, frequentadora do círculo de oração, não faltava um culto, círculo de oração. E ela caiu o processo, o pastor perguntou para ela: irmã, o que aconteceu? E ela começou a chorar, falou o seguinte: eu não sei, eu passei mal. E o pastor falou o seguinte: não, irmã, não passou mal, não. Aquilo ali foi espiritual. A irmã, com a idade que tem, teria como fazer aquele contorcionismo igual cobra, se arrastando pelo chão, virando o olho e emitindo sons esquisitos, tipo uma ruminação, um ronco. E ela chorando e ele conversando, o Espírito Santo foi direcionando, e depois perguntou: aonde que a irmã trabalha? A irmã trabalha? Sim, aonde que a irmã trabalha? Eu trabalho na casa do meu vizinho, ele é viúvo,
Eu trabalho a parte da manhã, faço a comida, limpo a casa, só na parte da manhã deixo a comida pronta. E o pastor, mas o que a irmã faz? Ela abaixou a cabeça. A irmã dá banho dele. Resumo da história. Só tem a luta aqui. Ela fazia sexo oral mesmo. No começo a mente acusa, aí vai para a igreja, chora, pede perdão a Deus, fica uns dias sem fazer, depois volta a fazer, fica fazendo, a mente cauteriza e pronto, vai fazendo. Sabe o que é isso? Dá legalidade para demônios se alimentar. Mas por que não acontece com todos que estão em pecado? Por misericórdia. Mas há situações que Deus permite então o demônio, porque o pecado é como se a pessoa dissesse, amém? Pecado só é pecado porque traz consequências. Uma delas é essa, às vezes abrir uma brecha e o demônio se alinhar na pessoa. Isso é endemoniado, demônio alinhado. E aí, ali confessou, orou por ela, ficou liberto. E o outro caso foi o jovem. E o jovem já foi claro, foi e falou o seguinte: não, eu sei exatamente o que aconteceu. Há alguns anos eu vim frequentar aqui a igreja junto com o meu colega vizinho, muro a muro, vizinho. E nós tínhamos um relacionamento homoafetivo. Começamos a frequentar a igreja juntos. Ele não continuou, eu continuei. Parei com essa prática. Mas vizinho, colega, amigo, sempre acostumado a frequentar a casa do outro, voltamos ao relacionamento homoafetivo. E é por isso que o demônio me pegou. Oraram por ele. Irmãos, esse demônio estava aqui. Sabe qual é o perigo de nós não atendermos o chamado do Senhor e ainda ficarmos na prática do pecado? É dar brecha para o demônio alinhar no corpo da pessoa. E não se deve brincar com isso, porque Pedro não vivia na prática do pecado, mas num certo momento não vigiou, o diabo falou através dele, dando um conselho a Jesus, um conselho que era um propósito de levar Jesus para uma tocaia. E Jesus chegou e falou: para trás de mim, Satanás. Pedro ficou triste, falou: Senhor, por um acaso eu sou Satanás? Jesus disse: não, Pedro, mas quem está falando através de você? Se nenhuma displicência podemos ser usada, a nossa língua pode ser usada, imagine se ficarmos na prática do pecado. Abre um portal, uma brecha, um rombo da legalidade do diabo, toma conta da pessoa. E se for permissão de Deus, a pessoa fica até possessa mesmo, passa às vezes até vergonha. E esse demônio aqui, ele vai, e aquilo mais tremendo que me chamou a atenção é que às vezes dentro das igrejas tem pessoas endemoniadas, e às vezes nem endemoniadas estão, mas começam a falar de Jesus. Só que há momentos, e vai chegar um momento que o Senhor vai mandar calar. Quando esse demônio diz aqui: você vem nos atormentar, nos destruir, olha só o que o demônio diz: bem sei quem és tu és o Santo de Deus. Em outra situação ele diz: tu és o Cristo. E Jesus: cala a tua boca e sai. Jesus não permitia que os demônios falassem. E olha, irmãos, em uma concepção humana, de repente seria assim: deixa falar. O próprio demônio está reconhecendo que Jesus é Senhor, que Jesus é o enviado, que Ele é o Filho de Deus. Então isso é bom, o próprio demônio está reconhecendo. Só que Jesus não permite, Ele não admite, Ele não tolera. Não é o desejo de Jesus que as pessoas preguem, falem dele apenas por conhecê-lo, porque o diabo conhece muito bem, os demônios conhecem muito bem Jesus. Quando conviveram lá no céu, sabia que Jesus era o Filho de Deus, o próprio Deus. Então eles não estavam mentindo, estavam falando, mas Jesus não quer que as pessoas preguem e falem dele aqui apenas por conhecê-lo, por saber, por ter conhecimento bíblico, formação acadêmica, eclesiástica, e falar dele. Jesus quer que quem fale dele sejam testemunhos, que tenham comunhão com ele, que tenham intimidade com ele, que ande com ele.
Porque se as pessoas começarem a usar apenas a sua formação acadêmica eclesiástica, seu seminário, usar a tua posição social, política, econômica, como se estivesse dizendo assim: Jesus, vou te dar uma moralzinha, eu sou um político de renome, uma autoridade, eu vou te dar uma moralzinha, eu vou falar do teu filho, vou até ajudar os seus filhos, a tua igreja, vou ver umas leis aí, uns projetos, vou mandar um dinheirinho para lá, vou quebrar o teu galho. Num jogo do Brasil, há alguns anos, o Neymar entrou com uma faixa falando aqui: Jesus salva, alguma coisa assim, falando de Jesus. Eu vou dizer o seguinte, irmãos: se começarem esses atletas ricos começarem a abrir, mostrando camisa, falando de Jesus, vai chegar um momento que Jesus vai falar o seguinte: cala, porque Jesus só quer que fale dele aqueles que têm intimidade com ele, falem com propriedade. E muitos estão querendo, é como se estivesse dando uma moralzinha para Jesus. Quando o Atlete, dizendo que tinha se convertido, começou frequentando uma igreja em São Paulo, os próprios líderes, a denominação, no programa de rádio, TV, dava ênfase que a Atlete tinha se convertido e estava lá. Um tempo depois ela casou, pouco tempo, alguns meses, casou com um membro de lá, depois você estava adulterando, você estava fazendo um filme pornô. Mas as pessoas têm uma sina, um monte de livro tem uma sina, que se é uma pessoa de renome, que tem dinheiro, é um ator, uma atriz, se converte, coloca como se fosse uma grande coisa para exaltar Jesus. E interessante é que Jesus manda calar, chega uma hora que ele manda calar. Essas pessoas frequentando os templos, e não precisa ser muito famosas, de repente pessoas simples como nós, frequentando a denominação, mas vivendo na prática do pecado, e vem e canta bem, e ora bem, é um pastor por excelência, é um apóstolo e título, mas se vive na prática do pecado, vai chegar uma hora que Jesus vai falar: cala, porque não é isso que Jesus quer. Jesus não quer moralzinho. Jesus não precisa, nem depende disso. Jesus mandou ele para lá. Verso 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. É da vontade de Deus, e Ele levou sobre si, o nosso Deus Jesus, todas as nossas dores e enfermidades. Por misericórdia Ele quer nos curar, mas tem um propósito: servir. Você quer cura, você quer milagre, Deus tem prazer em fazer cura e milagre. Mas se você quer aproveitar bem o milagre na sua vida, a cura na sua vida, levante e sirva a Jesus. Tem muitas pessoas que recebem a cura, o milagre na sua vida, mas não é para servir Jesus, é para servir o seu bel prazer, a sua vaidade. Abandona Jesus, apenas teve Jesus como um meio para receber a cura e o milagre. Mas Jesus é claro e disse: eu sou o princípio, eu sou o fim. E é muito lindo aquele canto que nós cantamos: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. Deus quer curar, Deus quer libertar. Levante-se então e sirva. Levante e vai embora, não. Levante e vai seguir o seu bel prazer, não, porque você pode não ter morrido daquele problema, mas vai morrer de uma outra coisa. E será que valerá a pena ou valeu a pena? Receber a bênção e se afastar de Deus? Estamos quase concluindo.
E 32, e tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Entenderam? Trouxeram, a fama espalhou, vem gente de tudo quanto é lugar, doente, enfermo, endemoniado, curou todos eles e expulsou muitos demônios, porém não os deixava falar, porque eles conheciam a Jesus, conhecia ele. Você quer falar de Jesus só porque conhece? Você quer falar de Jesus até porque você estudou a Bíblia e você quer falar dele? Você vai falar um tempo, mas vai chegar uma hora que Jesus vai mandar você calar. Ele quer que fale dele aqueles que têm experiências com ele, intimidade com ele, que sejam testemunhos, que possa dizer com propriedade: Deus vai mudar a sua vida. E a pessoa questionando, dizer: que garantia você me dá? Ele vai dizer: Ele mudou a minha vida e vai mudar a sua também. É muito interessante. Ele expulsava o demônio. E hoje a gente vê muitas denominações que fazem questão de ficar entrevistando o demônio. Para o demônio dizer o que fez, o que vai fazer, que vai matar, que vai não sei o que fez na vida dela e tal. Até para falar bem de Jesus. Jesus já chegava endemoniado, ele já não dava nem tempo. O demônio não queria falar, ele sai, cala tua boca, sai. Por quê? Porque você me conhece, vai falar de mim. Eu não quero que você fale de mim. Eu quero que fale de mim as minhas testemunhas, os meus filhos. Não quero demônio falando de mim, não. Eu não quero endemoniado falando de mim, não. Eu não quero de formados e formadores de opinião religiosa falar de mim, não. Eu quero que testemunhos falem. E levantando-se de manhã muito cedo, verso 35, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com eles estavam, e chamando disse: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. E com certeza expulsava sem deixá-los falar, dar um pio, porque senão eles iam dizer: tu és o Filho, o Cristo, tu és o enviado de Deus, tu és o Filho de Deus. Cala tua boca e sai. Que Deus tenha misericórdia, que a gente ouça somente o prelúdio: vinde benditos do meu Pai, e receber por herança tudo aquilo que está preparado antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome, deste comer, estive sede, deste comer, estive nu, vestiste, estive preso, foste ver, estive doente, visitaste. Quando, Senhor, nós te vimos nessa situação e te assistimos, perguntarão aqueles que ele vai chamar à sua direita no dia do juízo final. E ele vai dizer: quando tu fizeste a um desses meus pequeninos, fizeste a mim. Levar o pão, porque esse pão social que nós damos, come hoje e amanhã, ou daqui a 2 horas está com fome de novo, da água está com sede de novo, assiste de uma doença, depois pega outra doença, dá uma roupa, caixa, precisa de outra roupa. Mas essa assistência aqui é o pão. Quem prova desse pão jamais terá fome. A água que quando se bebe jamais terá sede. Aquele que é o descanso, e ele mesmo afirmou: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós somos testemunhas, ou deveríamos ser testemunhas disso.
ter experiência com Deus vivo, para falarmos como testemunhos. Porque se nós falarmos apenas por ter conhecimento, a qualquer momento nós vamos ouvir um cálice. E muitas das vezes esse cálice vem da pior maneira que pode ser. Uma doença, uma morte, um trauma, um drama, e acabar fazendo essa pessoa calar. Pregar o Evangelho não é para qualquer um, é só para testemunho. Pensando nisso, querido, eu tive uma lição nessa viagem. Vou dar esse pequeno testemunho e encerrar. Quando nós chegamos lá em Mato Grosso, lá em Cuiabá, e logo quando eu chego, o carro às vezes chega muito sujo, às vezes com alguns problemas, e a gente vai conserta logo para deixar ajeitadinho, quando voltar está tudo certo. Deu um problema no pneu, resolvemos o problema do pneu, levamos o carro para lavar lá no posto. Aí o outro pastor chegou e falou assim: eu vou lavar o meu carro também. Aí o outro pastor ligou: estou indo para aí, guarda minha vaga, vou botar o carro para lavar aí também. Depois nós fomos para a loja de conveniência, estávamos ali com mais ou menos umas 6, 7 pessoas, pastores e um irmão lá que era um empresário, patrão do pastor Ângelo. O patrão do pastor Ângelo passou por um momento muito difícil, levou uma rasteira do seu gerente principal, que cuidava de todas as suas finanças, e deu um rombo de mais de R$1 milhão. Ele está tentando se recompor e tentando se capitalizar, está vendendo alguns terrenos, alguns bens que tem, e dentre esses bens tinha um móvel, né? um carro, um Pajero Full. E o pastor Ângelo me mostrou o Pajero Full. Eu falei: isso aqui é carro da apóstolo. Isso aí só morro, desce morro, no meio do mato, lama, de terra, asfalto. E eu olhei as fotos e fiquei assim, né? Oh Jesus, abre as portas do céu. E aí eu fui, ele chegou lá, estava na loja de conveniência. Eu falei: rapaz, eu estou namorando aquela Pajero Full. Ele ficou assim: ô apóstolo, quem sabe? Eu estou orando a Deus, que eu não sei o que eu faço. Eu comprei 48 vezes, tem 14 prestações pagas, mas eu acho que eu vou ter que entregar para o banco. Se o senhor quiser, o senhor assume a prestação. Eu não quero nada, não. Aí o coração né? Fiquei animado, só assumi a prestação. Mas quando ele falou a prestação, o coração logo parou de bater assim, né? Voltou normal. R$3.732. Não tem como não. Mas, e ali na conversa, estava também o pastor Ades, cogitou-se a possibilidade então de aí eu falar com meu filho, que é gerente lá da Yamaha Motos, que trabalha na área de financiamento. A princípio nós estávamos entendendo que aquelas 14 prestações de repente sobrariam uns 40, 50 mil. Nós, de repente, renegociando, isso voltaria para mim, eu compraria um carro. E ficou nisso. Vamos ver isso, mandei as fotos para o meu filho e tal, conversando. Mas na hora da conversa, o pastor Ades falou assim: apóstolo, o senhor comprando esse carro, passa o seu para o Darlan. Eu falei: passo, sim, com certeza. Temos a palavra ali. Aí terminamos ali, mandei para o meu filho para guardar. Só no outro dia que ele fez contato e disse que não valeria a pena, aquelas 14 prestações praticamente foram juros, para não compensar. Ou pegaria 120 mil, pegaria o carro, não compensaria. Pois bem, só que eu fiquei com aquilo na cabeça: passar o carro para Darlan, passar o carro para Darlan, mas passar assim para Darlan. E aí começou a me vir tudo isso que a gente prega. A gente prega que devemos buscar o máximo do poder do Espírito Santo para vivermos como a igreja do primeiro século. O Espírito Severino, na doutrina dos apóstolos, tinham tudo em comum. Não diziam propriamente isso é Deus, mas eles colocavam à disposição, de modo que não houvesse necessidade. Não é uma visão social para dividir,
socialista, não. Comunista, socialista, não é nada disso. É de modo que não haja necessitado, porque no nosso meio sempre vai existir o pobre, o rico, mas necessitado não deve ter no nosso meio, de jeito nenhum. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e eu comecei vendo o Darlan. Ele está vindo aqui de 15 dias para dar aula, aqui na Batista Renovada, e vai vir aqui também para ajeitar com os irmãos para dar aula, ajudar na parte aqui de som e o que puder na parte levítica. Lá em Campos são 3 igrejas também que estão precisando, e ele está dando cobertura a todas essas igrejas. Ele faz o trajeto dele, ele não cobra nada, os irmãos dão ajuda com combustível, ele vem, atende os irmãos e volta e trabalha de segurança, cobrindo pessoas que pagam ele para ele ficar de segurança, numa escola, em um lugar. Aí passa a noite lá, vigilante, nessa luta. Porque se ele for fazer a da área levítica dele no mundo, ganha muito mais. Ele já chegou a ganhar 4 mil e pouco por semana, com shows e tudo. Mas foi a queda dele. Foi aí que ele vivia em adultério, e ele não quer isso. Então ele faz com satisfação o trabalho no ministério, viaja comigo, quando chega vai fazendo o serviço para poder manter em casa. A comunidade evangélica do quilômetro 13 dá uma pequena ajuda de custo aí, mas não chega nem a ser um salário. Então é pouco. Ele tem uma esposa que é presbítera, que é administradora lá da comunidade. Tem 2 filhas, uma adolescente e uma de colo. Esse menino precisa de um carro. E eu fui dormir com aquilo. E acordei, pastor, com isso na cabeça. E eu falei o seguinte: quem precisa mais desse carro? Eu ou ele? Aí eu fui analisar o meu caso e falei, tudo racionalmente. Não é barganha com Deus, nem fanatismo, não. Racionalmente. Por isso não. A minha esposa não viaja muito comigo, porque ela não consegue fazer viagens longas. Ela não tem carteira, mas tem carro. Meu filho, junto com ela, dirige para ela. Meus 2 filhos têm carro, mas não vendeu só para ajeitar a casa, mas tem. Já vai estar comprando outro carro para ele. Eu posso fazer um Uber, BlaBlaCar, para uma viagem longa ou de avião. Se comprar com antecedência, compra até barato. Aí eu acordei, pensei nisso tudo. Ele estava junto com o pastor Ângelo, nosso anfitrião, na sala conversando. Eu saí do quarto, cheguei da RAM. Independente do que o Caio vai falar, se eu vou ficar com esse carro ou não, o carro é seu. Ele deu um amém, mas depois falou assim: após, não caiu a ficha não. É isso mesmo. Eu falei, é isso mesmo. Então o carro está comigo até hoje, porque eu tive que trazer aqui para trocar uma bomba que eu paguei, já estava pago aqui, mas como não tinha conseguido a bomba, ficou pendente. Conseguimos a bomba de direção, trouxe a bomba, o rapaz trocou ontem, e o carro está ali com a direção leve, porque a esposa dele é presbítera, está tirando a carteira, está em fase final, tem que estar a direção levinha para ela. Irmãos, se eu tivesse ganho aquela Pajero Full, eu ia ficar muito feliz. Mas eu confesso aos irmãos, agora eu posso falar que eu estou nessa situação. A minha satisfação de doar esse carro para o Darlan, sabendo tudo que vai contribuir para o ministério, ajudar as igrejas aqui em Campos, e a ele e a família dele, irmãos, eu tenho certeza que é maior se eu tivesse ganho a Pajero. É bíblico, é viver o que se prega. Que satisfação, que honra. Mas só podemos usufruir dessas benesses sentimental, emocionais e espirituais se colocarmos o pé, porque o chão quem coloca é Deus. Mas se não tiver o ato de fé, se colocar o pé, você nunca vai ver o chão.
E tomei racional, sem fanatismo, e sem aquele negócio, eu estou dando um carro aqui, vou ganhar 100 vezes mais. Mesmo porque eu não poderia, nem teria condições de fazer isso honestamente. Sabe por quê? Eu tive 2 experiências na minha vida e já vi que não é assim que Deus age. Deus não suborna ninguém. A primeira delas foi quando eu consegui um emprego. Giovana grávida do meu primeiro filho, nosso primeiro filho, Eliseu filho, grávida. Eu consegui um emprego. Na época era um empregado, hoje eu não sei, gerente de posto de gasolina. Naquela época da inflação, open, aquela coisa toda, mas o sindicato da Petrobras lá, dos funcionários, era muito forte, então era um excelente emprego. E eu querendo fazer jus à posição, porque ele me contratou para ser secretário. Antes de vencer o mês, ele falou o seguinte: olha só, o seu trabalho é muito bom, e os frentistas aqui, todo mundo já te chama de gerente, então eu acho mais do que justo eu te pagar como gerente. E para fazer jus toda aquela mordomia que eu tinha e o salário, eu procurava fazer o melhor. Eu fazia um controle físico, eu fazia um controle contábil, e depois passei a fazer um controle químico do combustível. Antes, se não tivesse feito, não entrasse nessa área. Mas foi bom. Descobri que ele adulterava o combustível. A cada 5.000 litros de gasolina ele botava 500 de querosene. E aí misturava, vendia o querosene, que era bem mais barato que o preço de gasolina. E trazia um certo prejuízo para os carros. E começou aquele negócio de estourar a boca, chamava boca. Às vezes o caminhão, quando saía da distribuidora, o caminhão parava numa boca, num canavial, um lugar, um galpão, e lá fazia essa troca. Eles tiram o lago, colocam outro lago, tirava 500 de gasolina e colocava 500 a cada 5.000 litros. Então imagina um caminhão com 15.000 litros, 1.500 litros de querosene. E chegava no posto, mas eu fazia um controle químico, eu descobri que ele fazia isso. Era o motivo, e às vezes ele chegava de madrugada no motorista, chegava lá, colocava o combustível, de manhã só dizia: olha, eu coloquei tantos 1.000 litros aí para você fazer o seu controle. Mas muitas das vezes era que eles chamam de combustível batizado, adulterado. E aí eu me vi naquela situação, porque o proprietário levava 10, 20, 30 dias fora, confiava muito em mim, só pegava o dinheiro, o relatório, e via o dinheiro chegando na conta. E eu falo: se chega uma fiscalização aí, faz um controle aí, quem vai ser preso? O gerente. O proprietário não está. Vai preso, algemado, e responde um processo federal. Aí eu me vi numa situação, um presbítero na época, falei, e aí eles vão gostar muito, vai sair logo na manchete: presbítero é preso por adulteração de combustível. Saiu algemado lá. Aí eu tomei uma posição, pedi para sair do emprego. Esposa grávida. Na minha concepção foi o seguinte: eu tomei uma decisão íntegra, honesta. Deus vai me abençoar, vai chover emprego. Saí. Passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Uma vez, de tanto andar e levando o currículo, parei para fazer um lanche, senti um gelado no pé. Aí eu dei uma olhada, buraco embaixo do sapato, de tanto que eu andava. A calça, não sei se as pessoas inteiras, eu sei que eu tenho a perna aberta, mas aqui em cima, aqui rasgado tudo. De tanto que eu andava, não tinha nem mais onde botar currículo, eu ficava com vergonha. Chegar em casa, morava lá com a minha sogra e os meus cunhados, eu ficava com vergonha, então eu saía de manhã e ficava andando, porque eu ia ficar em casa. E aí eu vi que o negócio não é bem assim não. Eu tomei uma posição íntegra e honesta, mas achei que Deus ia, mas não é bem assim que Deus faz, não. Com um, com o outro, ele age de acordo. Aí eu tomei uma posição, eu falei o seguinte: não vou ficar assim não. De tal hora a tal hora eu vou consagrar minha vida.
de tal hora a tal hora eu vou, tinha um terreno em volta da casa, eu vou capinar, limpar a caixa d'água, vou fazer o que tem que fazer, e de tal hora a tal hora eu vou, aonde eu lembrar que eu não levei currículo ainda, eu vou. E vou fazer assim, irmãos, que bênção. Desempregado, mas Giovana estava trabalhando, desempregado, mas eu fazia tudo com satisfação. Meu momento de consagração, eu lia a Bíblia, eu orava, jejuava, eu limpava tudo. Eu acho até que a minha sogra estava orando para eu não arrumar emprego, porque eu deixava a casa limpa, tudo funcionava, porta, boia, caixa, tudo funcionava, porque eu botava tudo em dia, limpava tudo. E eu não sei exatamente nem quanto que eu consegui o emprego. Foi uma coisa natural. E para encerrar, outra segunda situação. Aí, quando nós montamos, já estabelecemos a comunidade, assumimos uma associação CNPJ diferente. E fizemos de tudo para que essa instituição, a associação, tivesse um convênio, pudesse ter a lei municipal de convênio com a prefeitura, para poder a gente ter uma verba para investir na associação. E tudo eu pensei direitinho. Nós vamos contratar os irmãos, nós vamos usar os templos, porque os templos são muito ociosos, usa-se muito poucos templos. Eu vou usar durante o dia para dar aula de dança, teatro, música, vagonite, curso de vários cursos. Só que eu vou ver o professor tudo na igreja, se não tiver o contrato de outra igreja fora, porque aí eu vou ter esses levitas, esses irmãos se dedicando à igreja, ganhando e se dedicando à igreja. Eu pensei, para mim estava perfeito. O que não estava perfeito é que o político não honra a palavra. Para resumo da história, que a história é longa, eu assumi dívidas para deixar tudo na lei, para ter realmente convênio, autorização, tudo, e ver uma dívida. E o convênio não veio. O convênio não veio porque preparamos um plano de trabalho, preparamos toda a documentação, levamos, chegou até a mão do procurador do município. E a controladora do município, que era irmã em Cristo, ela colocou uma contadora à minha disposição para montar um plano de trabalho de tal maneira que não ficasse eles lá, ó, falta isso. Aí você leva lá depois, ó, falta isso. E não, tudo perfeito. Aí quando veio a notícia, depois de muitos meses e muito investimento, aí alguém chegou e falou o seguinte: ó, o procurador do município disse que está tudo certo, a documentação está na mesa do prefeito só para assinar, mas precisa do dinheiro que vier da verba, você precisa tirar 30%, que é para caixinha, para não sei o que lá. Aí, como eu não aceitei, eles consumiram com o plano de trabalho. E eu não consegui fazer mais nada. Fiquei com uma dívida. Nessa hora, quem é o presidente da instituição? Eu que fiquei com a dívida. Eu já não sabia. Para mim era uma dívida monstruosa. E aí eu era presidente do conselho de pastores da cidade, da Associação Evangélica de Pastores da cidade. Há 6 anos eu era presidente. Na época que tinha comício, tinha os partidos, esse negócio todo na rua, né? Aí a secretária me ligou e disse: olha, apóstolo, o candidato fulano de tal quer conversar com o senhor. Isso pode ser para tal dia, tal hora. Eu falei: tudo bem. O candidato da oposição, os dois que ficaram no segundo turno, também quer falar com o senhor. Marquei para o dia seguinte, tal hora, tudo bem. E eu fui. Eu me lembro que esse candidato a prefeito, ele era um dos secretários da atual gestão, e eu fui lá na secretaria, ele era secretário responsável, me recebeu na porta, me telefonou, pediu um cafezinho, me chamava de presidente toda hora: presidente, por favor, presidente, senta aqui, presidente. E ele chegou e falou o seguinte: olha, presidente, eu sei que fizeram uma aí com o senhor, deixaram o senhor numa situação difícil, mas o que são 160 mil, 180 mil? Mas não era isso não, era 5 vezes menos aí.
E o que são? Nós precisamos resolver isso para deixar o Senhor tranquilo. Eu estou precisando do Senhor. Nós vamos ter uma série de comícios agora, showmício. E eu gostaria que o Senhor estivesse lá comigo no palácio. O Senhor não precisa nem falar nada. Só o Senhor está ali, eu te apresentar. Aqui está o presidente da Associação Evangélica do Conselho de Pastores da cidade. Só quero o Senhor lá do meu lado. E ele já tinha falado que ia me dar de 160 a 180 mil. Na época, a minha dívida chegava a 50 mil. Da associação, né? Investimento de rádio, comunitário, tudo foi feito. Pagaram, sobrava muito dinheiro. Eu cheguei para ele e falei o seguinte: fulano, a minha função como presidente é trazer a unidade e a comunhão entre os pastores e líderes das igrejas da cidade. E não existe unanimidade em cima de um candidato. Se eu apoiar o senhor especificamente, for lá para o palanque e levar o senhor lá para o conselho para falar, eu vou trazer um racha na instituição. Porque tem muitos lá que não vão votar no senhor. Eu vou trazer o maior problema. Eu vou ser um pivô para a divisão. E não cumprir aquilo pelo qual eu estou lá. Um homem desfigurou. Me esperou falar mais algumas coisinhas, fez o silêncio, o famoso soquinho na mesa, se levantou, me cumprimentou, muito obrigado, presidente. Só faltou me empurrar e botar para fora. Eu desci a escadaria daquela secretaria, irmãos, eu chorava muito. E eram dois sentimentos, um negócio impressionante. O choro, eu identifiquei, era aquele assim: tomei a decisão certa. Tomei a decisão que deveria tomar, não segui, não segui. E por outro lado também eu chorava o seguinte: ó, vou sofrer muito com essa dívida. Podia pagar tudo aqui agora, mas não pago nada. E nem sei quando vou pagar. Mas entrei no carro e fui. No outro dia, quando eu fui lá no outro candidato, a mesma coisa, só não falou de valores, mas disse que queria me ajudar. E eu falei a mesma coisa, só faltou me dar um pontapé no traseiro e botar para fora. Devido a essas duas experiências, irmãos, essa que eu tomei agora, eu não estou esperando de carro, nada disso não. Estou muito consciente. Já baixei aqui no meu celular o Uber, o aplicativo do Uber, não usei Uber. Baixei o aplicativo do Uber, acho que ClickBus. Quinta-feira agora eu estou indo para Porto Seguro, para a primeira marcha indígena, Marcha para Jesus, indígena, a primeira que vai acontecer no Brasil, sei lá agora, fui convidado, honrado, já comprei a passagem, vou de ônibus, desci em Onato, de Onato pego o ônibus, vou lá, Porto Seguro, e o pastor Nilson me pegar lá em Porto Seguro. E muito feliz, isso eu faço tranquilo. Mas o levita da Armã está passando um momento muito especial, e hoje as igrejas têm precisado muito da atuação dele. Ele, a esposa, vai poder acolher, viajar com a esposa e com as filhas. Irmãos, ou a gente vive o que prega, o que aprende, a letra dos cantos que cantamos, ou numa hora dessa a gente vai ouvir Deus dizendo o seguinte: cala a tua boca, fala de mim, Maria. Fala. Quero você falando de mim. Só quero que fale de mim os testemunhos, tem experiência comigo e cumpre a minha palavra. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar e que Deus tenha achado aqui testemunhos para Ele derramar cada vez mais da unção do poder dele e venhamos viver tudo aquilo que temos aprendido, sermos testemunhas de Cristo. Amém? Amém. Aqueles que puderem, fiquem de pé nesse momento.